Que eficiente, hein? Gostei de ver. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e os ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus. Em outras palavras, não me atrevo a falar, o Senhor é que sabe. Tu sabes. Então Deus deu uma estratégia para esse homem de Deus e falou o seguinte: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Ele deve ter ficado abismado de ver isso, porque ele não imaginava que a palavra dele, profética, ia trazer vida àqueles ossos. Mas como ele tinha que obedecer, ele estava obedecendo a Deus, ele fez o que Deus mandou. Deus fez a parte dele, Ezequiel fez a parte dele, profetizar. Deus fez a parte dele de juntar os ossos. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, eles estavam dizendo, o povo de Israel: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis, então aí, a partir daí você vai lembrar e vai saber que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Essa passagem ela é extremamente linda, porque ela representa muitas coisas. Representa um povo desanimado, um povo que estava sem esperança, que não confiava muito mais em Deus, que estava perdido achando que Deus havia esquecido deles. E eles até falavam, aqui num dos versículos nós lemos: o Senhor se esqueceu de nós, o que vai ser de nós? E Deus falou o seguinte: vocês vão reconhecer isso quando eu tirar vocês dessa sepultura do lugar onde vocês estão. Vou fazer vocês reviverem, vou colocar em vocês o meu Espírito e vocês vão reviver. Acho que todos nós precisamos dessa palavra, irmãos. Todos nós às vezes somos como os ossos secos. Estamos às vezes com os nossos ossos secos. Aí você fala: eu preciso de férias. Férias também é muito bom. Acabamos de voltar, gostei demais de ter férias. Mas também, por outro lado, não é o se distrair que é gostoso. O que é mais gostoso é estar bem com Deus. Se você está cansado, mas está bem com Deus, está tudo bem. Só que tem gente que realmente se sente como se fosse um osso seco. A esperança não tem mais,
porque Deus já fez tanta coisa no passado com outras pessoas, eu não sei se Ele vai fazer na minha. Deus já tirou, já levou gente, por que eu vou confiar nele? A verdade é que o povo de Israel tinha pecado, e eles foram levados cativos na Babilônia, por causa do pecado deles. Quem tinha sido responsável por aquele cativeiro era o próprio pecado do povo. Mas aí Deus falou: mas eu não esqueci de vocês, vocês estão aí passando um tempo, 70 anos, e depois vocês vão sair daí, eu vou levar vocês de novo para a terra de vocês, vocês vão voltar e entender que eu sou o Deus de vocês. Só que vocês estão nessa situação porque vocês erraram, porque vocês pecaram. O que é isso? Desculpa, estou aqui com um negócio aqui aparecendo aqui. Porque vocês pecaram. Mas não acabou a esperança. A esperança não acabou, irmão. Não acabou a esperança para você. Você é filho de Deus, você tem que lembrar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem que ter essa expectativa: Deus tem coisas grandes para mim, Deus tem coisas poderosas para a minha vida. Eu não vou desanimar, eu vou esperar no Senhor. Eu não estou entendendo porque Deus me mandou embora, né, Sidney? Mas eu sei uma coisa: o meu supridor é o Senhor e Ele vai abrir portas. Eu sei de uma coisa: eu entreguei, Deus levou. Não foi assim que Jó falou? Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele levou. Irmãos, quanto mais rápido você entender isso, que nada é seu, que tudo é de Deus, e que Deus faz tudo para o seu bem, mais feliz você vai ser. Agora, o que eu achei interessante foi que Deus mandou Ezequiel lá no meio de um monte de ossos secos e mandou ele olhar. O que eu achei interessante é o seguinte: ele não falou assim: Ezequiel, você está vendo esse monte de ossos secos? Eu estou. Então chora. Ele falou isso para ele? Falou isso para ele ou não? Ele falou assim: então se lamenta agora, olha quanta gente. É assim? Deus falou o seguinte: você está vendo um monte de coisa ruim? Tô. Então profetiza, porque as coisas vão mudar. Profetiza, porque as coisas vão mudar. Porque eu estou vendo aqui um exército, eu não estou vendo um monte de osso. Eu estou vendo aqui um exército que vai ficar em pé. E eu estou aqui trazendo ânimo novo para eles. Eu estou trazendo o meu espírito sobre eles. Eles vão ser corajosos, vão voltar para a terra deles. Isso que eu acho extraordinário, irmãos, é que na desolação, no pior das situações, o Senhor vê o milagre. Ele já viu o milagre. Vamos trocar os nossos olhos, irmãos, esse olhar sempre humano, olhando só para as coisas humanas, e observar as coisas sobrenaturais do Espírito. Por que Deus me levou a esse vale de ossos secos? Porque Deus me trouxe esse vale de ossos secos para chorar? Para lamentar? Para me entristecer? Ou para trazer vida e começar tudo de novo? E ser um tempo extraordinariamente melhor do que você já viveu. Estou falando de pessoas aqui que realmente tiveram que refazer suas vidas. Nós tivemos que refazer nossas vidas há 17 anos. Depois, cada dia a gente tem que refazer e retomar a rota e pedir ao Espírito Santo que o GPS dele funcione e nos mostre para que caminho levar. A gente esteve, e o pastor Carlos pode contar essa história. A gente esteve viajando esses dias, e na cidade que nós estávamos, como é uma cidade muito histórica, as ruas de lá, o GPS levou para umas ruas que parecia que não ia ter saída. E era uma rua tão fininha, tão estreitinha, que o Carlos falava: ai meu Deus, e agora? Ai Jesus, e agora? Ai Jesus, e agora? Nós vamos fazer o quê? E se eu vou ser multado? O GPS me mandou num lugar errado aqui, né? Aí nós passamos num negócio que não dava nem... Nossa, tinha que respirar assim para passar. Mas aí saímos. Às vezes Deus te leva para ruas estreitas da vida, só para você depender dele. Deus, será que é aqui mesmo? Se for aqui, me dá força, Senhor.
Se for aqui, me dá graça para passar por essa rua apertada. Está parecendo que eu vou ser multado qualquer hora. Está parecendo que o carro não vai passar, vou ter que dar ré aqui. Nem sei o que vai ter que fazer, vou largar o carro aqui onde está. Nós não entendemos os propósitos e os planos de Deus. Só tem uma coisa, eu quero que você se lembre: o seu Deus é um Deus de propósitos. O meu Deus é um Deus que não vai te deixar sair dessa terra sem você ter cumprido o propósito dele aqui. Isso eu falo com muita segurança, irmãos, porque eu já vi gente que tinha com muita facilidade de continuar trabalho, mas Deus falou: chega, você vai morrer. Foi o caso do pastor Marco, foi o caso do Carlinhos, foi o caso de pessoas que tinham vida, e tinham propósitos, e tinham sonhos, e Deus falou assim: o seu tempo e o propósito acabou aqui, vem morar comigo. Vera, você está falando que eu vou morrer? Não estou falando isso, filho. Estou falando que ninguém vai morrer antes de cumprir o propósito de Deus nessa terra. E que Deus tem um propósito para você, Valdir. Deus tem um propósito para você, para cada um de nós. Qual será o propósito de Deus para nós? Nesse caso, para Ezequiel, ele tinha um propósito seguinte: eu quero que você profetize que de todas essas coisas que você está vendo, essa coisa ruim, essa desolação que você está vendo aqui, tudo isso vai mudar. Eu quero que você hoje, nesse momento, eu queria fazer com você isso. Tem alguma coisa ruim na sua vida, irmão? Sua vida está ruim, seu casamento está ruim, seu relacionamento está ruim com o seu namorado, ou não, com seu, como chama? Com seus filhos. Está ruim o negócio? Quantos têm algum problema que poderiam profetizar sobre isso hoje? Levante a mão. Então vamos fazer uma coisa, uma prática já nesse momento. Vamos começar a profetizar. Sabe o que é profetizar? É dizer aquilo que Deus vê. Deus está vendo um exército poderosamente em pé, poderoso, que está em pé, e que não vai ser mais um monte de osso seco. Então você vai se levantar e vai falar assim: Deus, eu profetizo sobre minha casa, sobre meu casamento. Profetizo que todos os ossos secos que estão ali, como se fosse realmente esse desânimo total que está na minha casa, em nome de Jesus, eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo uma vida feliz, eu profetizo uma vida cheia do Teu Espírito Santo, eu profetizo uma vida cheia da glória e da graça do Senhor. Vamos ficar em pé? Fazer?